Segundo livro dos Reis, capítulo de número 8, de 16 a 29, a parte final deste capítulo. Meus irmãos, depois de um bom período, digamos assim, capítulos e capítulos, em que o autor de Segundo Reis se concentra no Reino do Norte, agora ele se volta ao Reino do Sul. Então lembra que Israel, nesse momento, está dividido em dois reinos: Reino do Norte com capital em Samaria, Reino do Sul com capital em Jerusalém. E o autor de Segundo Reis vem dando atenção nos capítulos anteriores muito ao Reino do Norte, mas agora ele vira a sua câmera, por assim dizer, para vermos o que está acontecendo no Reino do Sul. E é o que nós vamos encontrar a partir do versículo 16 até o 29. Nos falará de dois reinados que aconteceram no período em que o autor de Segundo Reis escreve no Reino do Sul, em sua capital, Jerusalém. Olha o que diz o texto sagrado, então leiamos com reverência a palavra do Senhor, prestando bastante atenção no que Deus nos diz aqui. No ano 5º do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Era ele de idade de 32 anos quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizera os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. Porém o Senhor não quis destruir a Judá por amor de Davi, seu servo, segundo a promessa que lhe havia feito de lhe dar sempre uma lâmpada e a seus filhos. Nos dias de Jeorão, se revoltaram os edomitas contra o poder de Judá e constituíram seu próprio rei, pelo que Jeorão passou a Zair e todos os carros com ele. Ele se levantou de noite e feriu os edomitas, que o cercavam, e os capitães dos carros. O povo de Jeorão, porém, fugiu para suas tendas. Assim se rebelou Edom para livrar-se do poder de Judá até o dia de hoje. Ao mesmo tempo, se rebelou também Libna. Quanto aos mais atos de Jeorão e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Descansou Jeorão com seus pais, e com eles foi sepultado na cidade de Davi. E Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. No 12º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. Sua mãe, filha de Onri, rei de Israel, chamava-se Atalia. Ele andou no caminho da casa de Acabe e fez o que era mal perante o Senhor, como a casa de Acabe, porque era genro da casa de Acabe. Foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramote Gileade, a peleja contra Azael, rei da Síria, e os sírios feriram Jorão. Então voltou o rei Jorão para Jezreel para curar-se das feridas que os sírios lhe fizeram em Ramá, quando pelejou contra Azael, rei da Síria. E desceu Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porquanto este estava doente. Vamos, depois de lida a palavra, orar ao Senhor. Deus santo e bendito, ó Pai, aceita o nosso culto agora, quando ouviremos Tua palavra pregada, uma vez ouvida, lida, e que nosso coração se encontre sincero diante do Senhor, e que o Espírito de Deus venha, ó Pai, nos encher o Teu Espírito, para que não só ouçamos a palavra pregada, mas aguardemos, e ela produza em nós muitos frutos. Ó Deus, abençoa-nos através da advertência e da admoestação de Sua palavra, ó Deus, e ensina-nos, instrua-nos, ó Deus, por meio do mestre dos corações, que é o Teu Santo Espírito. Pela mediação de Cristo Jesus por nós lhe pedimos, ó Pai,
estas bênçãos. E é no nome de Jesus Cristo que nós o fazemos, com o perdão de nossos pecados. Amém. Meus irmãos, um casamento tem várias consequências, para o bem ou para o mal. Salomão escreveu o seguinte: melhor é morar no canto do eirado, no canto de um campo sozinho, do que junto com a mulher rixosa, uma mulher que vive a murmurar na mesma casa. Provérbios 21, 9. Há um ditado verdadeiro que diz: antes só do que mal acompanhado. Nós assinamos embaixo. Judá ia mal por causa de um casamento que teve consequências gravíssimas. Depois de um bom tempo, como nós vimos, dando atenção ao reino do norte, o autor de 2 Reis se volta a Judá. E nós vemos Jeorão, filho de Josafá, entronizado no trono de Jerusalém. Só que nós vemos também ele casado com uma filha do idólatra Acabe, chamada Atalia. E esse casamento produziria, entre outras coisas, uma família grande e má. Vejamos como isso se dá no texto e o que Deus nos ensina. Versículos 16 até o versículo 18 vai nos ensinar a seguinte verdade. Atenção, irmãos. A verdade é a seguinte, que ensinam esses primeiros versos ou versículos. A infidelidade é contagiosa. Infidelidade é contagiosa. Veja o versículo 16 a 18. No ano 5º do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Era ele de a idade de 32 anos quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, ou seja, o mau caminho dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe. E por que ele andou nos maus caminhos da casa de Acabe? Porque a filha de Acabe, ou aqui, a filha deste era sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. Irmãos, é tudo muito simples. É tudo muito simples. Se você tem a filha de Acabe como esposa, você começa a absorver a mentalidade da filha de Acabe. E você começa a seguir o caminho da filha de Acabe. Porque infidelidade é contagiante, é contagiosa. Esse é o argumento do autor de 2 Reis desse versículo. Ele está mostrando que a corrupção da casa de Acabe se espalhou como um câncer, como a metástase por Judá, por meio de um casamento improvável ou ilegal e proibido por Deus, que Josafá, de fato, providenciou ao seu filho Jeorão, casando-se com a filha de Acabe. O autor vai deixar isso claro quando fala do reino de Acasias. Aqui está descrevendo 2 reinos, mas veja que o tema do autor é falar de que casamentos com infiéis têm consequências gravíssimas. E ele vai reforçar isso com a história do filho de Jeorão, que é Acasias. Olha, eu vou me adiantar, olha o versículo 25 a 27. No 12º ano de Jorão, filho de Acabe, ou seja, enquanto Jorão reinava em Israel, e é interessante, né? A gente tem que ter cuidado para não confundir os nomes, né? Começa Jorão, Jeorão. E é interessante que na providência os nomes começam a ficar parecidos, assim como as pessoas começam a ficar parecidas também. E aí diz, enquanto Jorão reinava em Israel, começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, em Judá. Era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. Sua mãe, filha de Onre, rei de Israel, chamava-se Atalia, é a mesma filha de Acabe lá. E aí diz o texto, ele, Acasias, andou no caminho da casa de Acabe e fez o que era mal perante o Senhor, como a casa de Acabe, porque era genro da casa de Acabe. Qual que é o termo aí repetido muitas vezes? Casa de Acabe.
casa de Acabe, casa de Acabe. Quando os reis de Israel trouxeram a casa de Acabe para dentro da casa deles, eles começaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Estão vendo o que o autor inspirado, o que Deus quer dizer para nós? Ele está dizendo, ó, a casa de Acabe dentro da casa do reino de Judá. A casa de Acabe lá, a casa de Acabe lá, porque Atalia era sua esposa, porque era genro de Acabe. Por isso que nós dizemos, é tudo muito simples. A união com ímpios promoverá ordinariamente impiedade e sofrimento e prejuízo. Acasias era filho de Atalia, que era mulher de Jorão, como a gente vê na primeira parte do texto, no início do versículo 16 até o 24. A casa de Davi estava manchada por esta impiedade agora dentro dela, e estava marchando de acordo com os comandos da casa de Acabe, através da influência da filha de Acabe, dentro da casa deles, Atalia. As tragédias que isso produziria foram incalculáveis. Quando Jeorão, filho de Josafá, do reino de Judá, assume o trono, olha o que ele faz. Olha o que diz o texto. Agora é o texto de 2 Crônicas, que é um texto correlato, que vai contar a mesma história, mas vai acrescentar algumas informações que em 2 Reis não vemos. Olha o que acontece. Descansou Josafá com seus pais, e foi sepultado com eles na cidade de Davi. E Jeorão, esse mesmo que está aqui conosco, começou a reinar sobre Israel. Teve esse Jeorão, irmãos, filhos de Josafá, ou seja, Jeorão não era o único filho, tinham outros. E diz o texto, os nomes dos seus irmãos eram Azarias, Jeiel, Zacarias, dois Azarias, Micael e Cefatias. Todos esses foram filhos de Josafá, rei de Israel. Josafá lhes fez muitas dádivas de prata, ouro e coisas preciosas, e ainda lhes deu a esses outros filhos cidades fortificadas em Judá. Porém, o reino deu a Jeorão, este aqui, que casado com Atalia. Tendo Jeorão assumido, o que o texto de 2 Reis nos diz, como nós temos visto aqui, o que ele fez? E havendo-se fortalecido, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Por quê? Porque era ímpio e porque temia perder o trono, não confiava em Deus. Então o que ele fez? Matou os irmãos, obviamente influenciado por Atalia, porque era essa prática lá em Israel. Lembra que Acabe, junto com Jezabel, mandou matar Nabote, o da vinha? E Atalia era filha de Acabe e Jezabel, e ela aprendeu. E aí quando casou-se com Jorão, filho, ela ensinou. E aí a Jorão aprendeu, e agora ele mata os seus irmãos. É tudo muito simples. É possível, meus irmãos, que Josafá, que promoveu essa união, foi Josafá que promoveu essa união. Foi o pai, o crente Josafá. Foi o Josafá, ninguém tem dúvida de que era um crente. Nós vimos Josafá. Como um crente que falha, é verdade, nós falhamos, mas ele era um crente. Foi ele que promoveu essa união. Talvez ele pensasse ser um excelente negócio. Alguns estudiosos dizem que Josafá temia a Síria, que era o império que crescia naquela época. E com medo da Assíria, Josafá quis entrar numa aliança com Israel. E nada melhor, segundo Josafá pensava, do que casar seus filhos. O filho dele, Jeorão, com Atalia, filha de Acabe. E aí ele se fortaleceu, e quando a Síria viesse, eles podiam resistir. Ele pensou que seria um grande negócio. É mais ou menos assim, quando um pai está olhando um pretendente para sua filha e pensa assim, nossa, ele tem dinheiro, ele vai dar segurança para minha filha. Ele não é crente, é verdade, mas quem se importa, né? Ele importante é ter dinheiro. Ela vem de uma família boa, uma família tradicional, uma família conservadora, de bons costumes. É verdade que a família dela, ninguém é crente mesmo, mas Josafá pode ter pensado assim. É um bom negócio. No entanto, o plano dele, óbvio, contra a vontade de Deus, se mostrou com o tempo
Nada acontece às vezes imediatamente. As tragédias são construídas com o tempo. Não é assim, casei hoje, amanhã de manhã já está um desastre. É com o tempo. Não é o plantio, lembra do que Deus diz? Tudo que o homem plantar, ceifará. O plantio, mas você não colhe na hora. Você colhe, você planta, semeia e espera. E depois virá o fruto. Esse fruto, no caso, é amargo. Mas não pense que é assim, casei, aí no outro dia seguinte, está tudo... Não, aos poucos, a corrupção vai tomando, como um câncer, não é? Aos poucos. Aí começa a mostrar os sintomas, aí você vê que tem que ir no médico, aí quando você vai, já está todo o corpo tomado. É assim. É tudo muito simples. O plano se mostrou desastroso, não só para a casa de Josafá, mas para a nação de Judá. Tanto que você viu que Jorão mata os irmãos dele, e depois nós veremos mais à frente, no capítulo 11, que Atalia vai tentar matar todos os meninos descendentes de Davi. Quando Acasias morrer, Atalia vai tentar destruir a casa de Davi para fazer Acabe, a família de Acabe, a casa de Acabe, ter o reino todo para ele. Os dois reinos unidos em Acabe. Ela vai tentar matar todos os filhos de Davi. Então a implicação não é só, não, veja, Deus que nos guarda, nós somos tão terríveis, nós, eu e você, nós somos tão inclinados a nos desviarmos, mesmo ouvindo essas coisas, que é Deus que nos guarda. Veja, o problema não será só seu, o problema será da igreja. O problema será da igreja, não é só seu, porque são os nossos filhos. Os nossos filhos são os futuros líderes, oficiais, e se eles não crescerem no caminho do Senhor, se houver alguma falta de doutrina por causa de um lar dividido, então eles não crescerão bem e a igreja não irá bem. A semente santa do Senhor não irá bem, não tem a ver só com você, muito mais do que você. E você também não irá bem, obviamente. A infidelidade do norte dominou o reino do sul. Isso por um casamento. E deixou raízes profundas. Irmãos, deixa eu lhes falar. O casamento é uma aliança não só física, mas espiritual. É uma aliança de alma. Por isso que a infidelidade é contagiosa. Eu sempre falo aqui, né, irmãos? Veja, imagine você que é casado com um crente aí, que tem suas falhas, e seu cônjuge também tem, apesar de serem crentes. Já é tão difícil, irmãos. É óbvio, é gracioso, tem graça de Deus, tem entendimento, tem paciência, tem perdão, tem arrependimento, tudo isso. Mas não é fácil muitas vezes. Agora imagina se unisse ao ímpio, você espera o quê? Que aconteça o quê? O casamento deve ser um reflexo do relacionamento de Cristo à igreja. Não é isso? Paulo diz, assim como Cristo amou a igreja, marido, ame a sua esposa, e esposa, seja submissa ao seu marido, para que a glória de Cristo seja conhecida. Quando eu me uno a um ímpio, a um infiel, alguém que não ama Cristo, como é que eu posso refletir a glória de Cristo no meu casamento? Como é que eu farei isso, irmãos? Como é que eu farei isso? Se o casamento é um espelho da glória de Cristo com a sua igreja amada. Irmãos, casamento também não é projeto evangelístico. Ah, meus irmãos, o casamento não tem nenhum lugar na Bíblia que diz que você vai casar com alguém para evangelizar alguém, por favor. É o contrário disso, a Bíblia diz casai-vos no Senhor. Paulo diz, se alguém se casar, que se case no Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, que comunhão pode haver entre o crente e o ímpio? Nenhuma. Casamento não é projeto evangelístico, irmãos. Casamento é coisa muito séria. Uma vez eu conversando com alguém que estava namorando uma pessoa ímpia, dizendo que agora ela estava interessada em batizar-se e tudo mais. E eu digo, mas ela já vinha com esse desejo antes de conhecer você, que é crente? Ela falou assim, não, ela me conheceu e então ela me disse que só namoraria comigo se eu fosse crente, aí eu resolvi ser crente.
E eu digo, mesmo que isso aconteça, e acontece pela graça, que nos perdoa os pecados, mas nós não vamos abusar da graça, vamos? Porque não é verdade que pessoas crentes casam com incrédulos e esses incrédulos se convertem? Pode acontecer, não pode? Mas isso pela graça. Porque houve um erro, um pecado. Aí só porque isso acontece, vamos abusar da graça. Vamos também lá pecar, para que Deus transforme em bênção. De Deus não se zomba. Você não faz isso com a graça de Deus. Você está usando a graça de Deus para pecar? Está provocando Deus? Vou fazer o que você proibiu, mas você conserte, hein? Irmãos, isso é sério. Eu falo isso, irmãos, com amor a cada um de vocês, a igreja. Casamento é coisa séria. É a semente de Deus que está em jogo. É o povo dele. Casar-se com um crente, casar-se com um crente não é opção. É uma ordem de Deus, não é opção. Não apareceu ninguém na igreja, então eu vou... É assim que nós fazemos? Eu não consegui trabalho, então eu vou roubar. É assim, irmãos. Falando de pecado, é assim, se a gente não consegue fazer a coisa certa, então vamos pecar então. Irmãos, é melhor estar sozinho servindo ao Senhor do que ao lado de alguém que vai lhe atrapalhar servir ao Senhor. Alguém que não ama. Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Não se engane. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês também importante sobre isso. E eu vou terminar aqui o sermão. Eu queria falar tudo, mas nós temos ceia também, e eu queria gastar tempo com isso aqui, que eu acho que é muito importante. Não se engane, não é porque está na igreja é crente. Porque tem muita gente que, tá bom, então não vou me casar fora da igreja, já sei que não posso me unir com o ímpio, então eu vou me casar na igreja. Então, e aí casa com qualquer pessoa, e na igreja não são apenas os que estão na igreja, todos crentes, não são. Tem pessoas na igreja que são falsos irmãos. E você deve, acima de tudo, orar ao Senhor, orar para que Ele na graça te conduza, e observar, ter critério bíblico, encher-se da palavra de Deus, porque enchendo-se da palavra de Deus, você terá um critério para avaliação, porque você não tem um padrão, você vai avaliar como, se você não tem um padrão? Se você não sabe quem o homem é à luz da palavra de Deus, como é que você vai avaliá-lo? Se você não sabe o que uma mulher piedosa é à luz da palavra de Deus como padrão, como é que você vai avaliar? Você precisa encher-se da palavra de Deus, para que a sua mente seja de fato iluminada, esteja em ordem, para que você veja e perceba. É por isso que muitas pessoas casam dentro da igreja, casam com pessoas que fingem ser crentes, não têm piedade nenhuma, e depois vão dizer, mas eu casei dentro da igreja. Mas nem todo mundo dentro da igreja é crente. Lembram-se de Judas Iscariotes, o traidor? Deus instituiu o casamento. E casar-se com o incrédulo é ir contra a vontade dele e trazer um mal terrível à sua vida, a seus filhos e à igreja. E lembre-se, não é porque Deus foi gracioso num caso desse, quando converteu um cônjuge não crente, que nós vamos zombar de Deus e provocá-lo à ira, sabendo aquilo que ele proíbe e forçando, mesmo assim, fazer o que desagrada ao Senhor, só porque ele foi gracioso contra a pessoa. Não façamos isso, irmãos. Que Deus nos guarde. Que Deus nos guarde. A todos nós somos fracos. John Piper, falando de casamentos de crentes com incrédulos, ele disse assim: eu não consigo entender um jovem que é um crente, eu sei que ele é um crente, e ele professa a fé ortodoxa, a fé bíblica, a fé correta, e ele serve a Deus, mas quando ele conhece alguém fora da igreja, parece que uma chave vira, e ele esquece tudo o que aprendeu, tudo o que ele aprendeu, tudo o que ele confessou. E aí John Piper para por um momento e diz: na verdade, pensando comigo agora, eu consigo compreender por quê. Porque nós amamos ser amados.
Não importa quem nos ame. Nós amamos ser amados. Então, se alguém que não ama Cristo começa a me amar, me bajular, me tratar bem, isso enche o meu ego, enche-me de prazer e eu me entrego. Porque todos nós, se Cristo não nos guardar, amamos a nós mesmos mais do que a Deus. E nós sabemos, irmãos, que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, mais do que a nós mesmos. Lembre-se, infidelidade é contagiosa, se colocará em grandes riscos, como nós vemos aqui, aqueles que praticam tal ato, e colocarão em risco seus filhos e a sua igreja. Deus nos abençoe em Cristo Jesus e nos guarde em seu caminho, unidos aos santos, nos guarde em seu caminho. Jovem querido que não casou ainda, lembre-se da palavra do Senhor que foi dita aqui. Bem-aventurados os que ouvem e guardam. Felizes serão os que ouvem e guardam. Se você não se casou, lembre-se disso. Não se una a um incrédulo. Não se procure um servo seu, mas não procure qualquer um dentro da igreja, porque dentro da igreja pode haver incrédulos. Ore ao Senhor e encha-se da palavra. O Senhor lhe abençoará. O Senhor lhe abençoará. Mas também, se Deus quiser te manter solteiro ou solteira, se for essa a vontade, se você tiver o dom do celibato, louve ao Senhor, confie nele. Confie nele. Um casamento é uma bênção, mas quem faz feliz é o Senhor. Um casamento sem o Senhor é um martírio sem fim. Mas uma vida de solteirice com o Senhor é uma vida de delícias. Portanto, irmãos, o que nos faz feliz é o Senhor. No casamento e sem o casamento. Mas é o Senhor. É o Senhor que nos faz feliz. Que Deus nos abençoe nele. Amém, irmãos. Domingo que vem, nós continuamos com essa exposição dos dois reis maus e as suas famílias más lá no reino de Judá.